Glória a Deus. Queridos, existe um sentimento no meu coração que Deus está fazendo uma transição nesses dias. Existe uma transição nesse tempo. Nunca se houve tanta denúncia contra a igreja brasileira como nos dias de hoje. Nunca se viu tanta mentira e falsidade dentro das igrejas. Aliás, não vou dizer o termo igreja, mas dentro das denominações, das congregações como nos dias de hoje. Quem converteu aí nos anos de 95, anos 2000, vai entender o que eu estou falando. Nessa época houve um boom do evangelho no Brasil. As igrejas transbordaram, todo mundo era crente. E o interessante é que a gente naquela época via os sinais, via as maravilhas. Naquela época a gente via enfermos sendo curados. A quantidade de gente endemoniada dentro das igrejas. Quando existe uma manifestação demoníaca, acontece algumas coisas. A primeira dela é que o nome de Deus é glorificado. Alcança o perdido. Uma manifestação demoníaca, ela sinaliza que existe algo de errado. É como se fosse uma dor de cabeça. Então naquela época tinha muito hábito de o pregador passar, e ele olhava para o irmão, e aí você estava na cadeira e você pensava, ai meu Deus, será que eu vou ficar endemoniado? Aí você não ficava endemoniado, aí ia para o próximo. Aí você falava, ufa, não estou endemoniado. Aí a pessoa do seu lado caía endemoniada. E aí você ia embora com medo, não dormia à noite. Mas evidenciava que tinha algo errado. Então como que ela funciona? Poxa, eu estou vivendo uma vida de pecado. Se eu cair endemoniado, cara, eu preciso mudar minha vida. Preciso corrigir meus passos. Só que aí pensava, beleza, se eu não cair endemoniado, então está tudo certo. Posso continuar minha vida errada do mesmo jeito. Então, quando acontecia isso, ótimo, a pessoa mudava. Mas Satanás tirou proveito disso. E existia uma mentira por trás disso também. Porque tanto o pregador quanto a própria ação demoníaca evidenciava aquele pregador. Quando manifesta um demônio e vem um pastor Bruno, impõe as mãos e fala, sai, a igreja está olhando e fala assim, aquele cara é um homem de Deus. Então muitos pastores viviam no pecado, negligenciavam o evangelho, mas quando punha a mão na cabeça, saía. E aí a multidão, a igreja olhava e falava, aquele pastor é um homem de Deus, mesmo ele não sendo. Isso era uma ação do inferno. Porque Satanás, para aprisionar num sistema mentiroso e religioso, ele faz de tudo, até fingir que ele está sendo expulso. Então aquele pregador fala, sai, o demônio fala, opa, eu saio. E aí as pessoas falam, então essa é a igreja de Deus, eu preciso congregar aqui. E ali elas são aprisionadas por uma ação demoníaca. Isso aconteceu demais. Ao passar dos anos, hoje praticamente a gente não vê mais manifestações demoníacas. Por isso que o pastor Luiz Emílio sempre fala isso. Que antes o diabo te derrubava por fora, agora ele te derruba por dentro. Porque ninguém fica endemoniado, aí pensa, está tudo certo, posso continuar pecando. Existe um profeta chamado Mike Shea. Ele é um americano que veio para o Brasil. E eu assisti num podcast com ele. Ele fala que Deus tem falado para ele que nesses últimos dias vão voltar a ter manifestações demoníacas dentro das igrejas. E eu fiquei pensando nisso, cara, isso parou. Começou uma mentira. E eu falei, Espírito Santo, como que é essa ideia? E o Espírito Santo falou, agora eu vou evidenciar o que é verdadeiro. Porque o falso não vai ter lugar mais. Aquele cara que trapaceava, que era um pilantra, quando ele falar sai, não vai sair. Só vai sair quando um homem de Deus colocar as mãos e dizer,
sai. Agora, esses homens de Deus são chamados remanescentes. O que são os remanescentes? O profeta Elias, quando vai falar com Deus, e ele quer desistir de tudo, e ele fala, eu estou sozinho. E Deus fala, não, você não está sozinho. Tem alguns aí, quantos que são? 7.000? É isso? 7.000 que não se dobraram. Eles estão escondidos aí, ó, nas cavernas, nos quartos, no lugar da intimidade. Mas tem esses que não se dobrou. Talvez você não está em ministério nenhum da igreja. Talvez você não faz nada. Mas você é um remanescente. Talvez você está aí e às vezes você olha para a igreja e fala assim, meu Deus, a igreja está perdida. A igreja, essa aí, não pode ser isso. Só que você no seu quarto, você é alguém que paga um preço. De jejum, de oração, de intensidade, de busca. E às vezes você não está em ministério nenhum, você não é pastor, você não pega o microfone. Mas você é um remanescente. Eu quero te encorajar a permanecer neste lugar. Te encorajar a permanecer, eu não vou me dobrar diante do sistema. Eu quero Ele, eu quero a glória dEle. Para todos sempre, para todos sempre, para todos sempre. Porque nós, é claro isso, que os tempos estão se abreviando, Cristo ele tem que voltar. Para Ele voltar, Ele tem que ter uma noiva preparada, uma igreja preparada para isso. E quando nós olhamos o gráfico da igreja, a gente fala, poxa, essa não é a igreja que Jesus vem buscar. A igreja precisa se santificar. A igreja precisa limpar. A igreja precisa ter a sua lamparina acesa, como foi demonstrado com o ministério de dança. E existe um caminho para isso, chamado Espírito Santo. O nosso amigo Espírito Santo. E é sobre ele que eu quero falar nessa noite. O padrão de família é os céus. O modelo perfeito de família é os céus. Amém? Então Deus, quando constrói o homem, Ele diz assim, ó, façamos nós, o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. É plural, façamos nós. Então, quando foram fazer o homem, estava lá o Pai, estava lá o Filho, estava lá o Espírito Santo. Tanto na construção do homem, quanto na construção da mulher, Deus coloca atributos dele no homem, e Deus coloca atributos dele na mulher. Isso nós chamamos de sexualidade. O que é sexualidade? É aquilo que define que você é homem e que você é mulher. São comportamentos que você tem que define que você é homem e que define que você é uma mulher. Quem te deu isso foi o próprio Deus. Deus colocou isso em você. A sua essência, mas Deus não é mulher, mas Deus colocou a essência dele na mulher. Deus colocou a essência dele no homem. E existe um padrão, existe um modelo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ok? Nós chamamos isso de Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cristo, ele vem em carne, ele vem na terra e se apresenta aos homens, passa ali um tempo com os homens, ok? O seu discípulo diz assim, Jesus, mostra-nos o Pai. Aí o que Jesus responde? Quem vê a mim, vê o Pai, ok? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, o referencial de paternidade está em Cristo. Eu perdi essa identidade, eu perdi isso com o pecado. Cristo está restaurando isso. Então nós falamos muito sobre isso aqui. Estou fazendo só um resumo daquilo que já é falado aqui. Que identidade é o conhecimento de quem eu sou a partir de quem Deus é. Para de fato saber quem eu sou, eu tenho que entender a minha criação, o molde pelo qual eu fui criado, que é de Deus.
Só que qual é o acesso que eu vou ver isso? Jesus. Jesus vai nos revelar o Pai. Como? Através das Escrituras. Ok? Agora eu vou te falar algo curioso. O papel do Pai, nós falamos sobre isso. E nos últimos dias converterão o coração dos pais, dos filhos e dos filhos aos pais. Sabemos que é um problema na nação brasileira de orfandade nosso aqui. Nós somos órfãos, que encontramos o Cristo que tem nos restaurado a nossa paternidade. Não falamos muito sobre paternidade, ok? Só que falamos muito pouco sobre mãe. E quem revela o comportamento de uma mãe é o Espírito Santo. Não me entenda mal, não estou dizendo que o Espírito Santo é uma mulher. Mas no Espírito Santo existem atributos que é dado para uma mulher. Cristo revela o Pai, a paternidade de Deus. Por isso que quem teve problema na paternidade biológica tem dificuldade de ver a figura de Cristo como Pai, de ver a figura de Deus como um Pai. E quem teve dificuldade na maternidade vai ter dificuldade de interpretar o Espírito Santo. Quem teve problemas com mãe, abandono de mãe, vai ter dificuldade de discernir a movimentação do Espírito Santo. E o Espírito Santo é a nossa conexão com Ele, com Cristo. Olha só, Cristo fala assim, ó, João 14, 25, abre aí. João 14, 25. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Para onde que Jesus está indo? Para o Pai. Jesus veio, manifestou, morreu, tal. E para onde que ele vai? Para o Pai. E ele envia quem no seu lugar? O Espírito Santo. Então, quem é que está com você todos os dias? Por quê? Cadê Jesus? Ele foi. E o que que nós pregamos? Que ele vai voltar para buscar a sua noiva, buscar a sua igreja. Então, no dia a dia, quem está conosco chama Espírito Santo. Tem o texto que fala, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Isso é Jesus que diz, mas como que ele vai estar? Pelo Espírito Santo. Muitos dirão, o reino de Deus está ali, está lá, está aqui. Não deis ouvido a isso, porque o reino de Deus está dentro de vós. Quem é que está dentro de vós? O Espírito Santo. Quem não nascer da água e do Espírito, Espírito letra maiúscula, não pode entrar no reino de Deus. Então o Espírito Santo é a conexão juntamente com o batismo que me dá acesso ao reino, que me dá acesso à salvação. Sem Ele nada pode fazer. Então quando você ora, quem te escuta é o Espírito Santo. E não tem problema você falar, Senhor Jesus, meu Deus Todo-Poderoso. Não tem problema, porque são 3 em 1. Mas Cristo não está aqui, Jesus foi. Quem está com você é o Espírito Santo. Sempre quando você ora, é o Espírito Santo que está lá. Então quando você acorda, você vai entender, o Espírito Santo é uma pessoa, ele habita em mim. Aí a Bíblia diz assim, ó, que Deus falava através dos seus profetas, mas hoje fala através do Filho. Só que nesse texto está falando que o Espírito Santo, o Consolador, é quem vai te fazer lembrar das Escrituras, que vai te revelar. Então, se você ler a palavra de Deus sem o Espírito Santo, é apenas um livro. Com o Espírito Santo se torna vida, revelação, ok? Então o Espírito Santo é alguém que você acorda de manhã e fala, bom dia, Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que durante o dia você fala, me ajuda. E quando você deita, você fala, obrigado.
É o Espírito Santo que está contigo. E essa é uma ferramenta muito pouca interpretada por nós. Porque às vezes nós focamos muito sobre Cristo, que não é o problema, tá? Ele, por Ele, para Ele, todas as coisas. Mas tem um caminho que me leva a Ele, que chama Espírito Santo. Tem um caminho de verdade, que não está em firulas, não está no espetáculo. Um caminho que chama Espírito Santo. E se a gente não entender Ele, nós podemos parar as primícias por aqui. Eu queria falar um pouco com você sobre algumas características do Espírito Santo. Ok? Como eu explicava para vocês, o Espírito Santo, ele tem a capacidade de revelar a nós comportamentos que é dado para uma mãe, para uma mulher. Então, toda mãe, ela tem a capacidade de senso de submissão, administração, afeto, vínculo, nutrição e organização. São atributos dados por mãe. O pai tem outras, ok? Mas eu não vou falar de paternidade, estou falando de mãe. O primeiro é senso de submissão. O Espírito Santo é quem prepara um caminho para a volta do Senhor Jesus, capacitando a igreja e cuidando da noiva. O Espírito Santo é como se fosse o eunuco, que todo dia nos ensina um caminho que nos habilita para a volta de Cristo. Em Apocalipse 22:17 diz assim, ó: o Espírito, letra maiúscula, o Espírito e a noiva dizem, vem. Agora imagine esse clamor, irmãos. Não é só a noiva que está clamando, Jesus, volta, vem Jesus. Não, tem o Espírito aqui, ó. Porque Jesus foi para o Pai, aí o Espírito ficou, aí Ele está aqui conosco. Aí Ele está junto conosco, clamando assim, vem Jesus. Maranata, vem Jesus. Volta para nós. E Apocalipse está dizendo que Ele está junto com a igreja, clamando, volta Jesus, vem. O que é submissão? Foi dado uma missão. Foi dada uma missão para o Luiz. E a esposa do Luiz? Ela está debaixo da missão que foi dada para o Luiz. Então submissão não tem a ver com jugo, tem a ver com uma missão que foi dada. O pastor Douglas tem uma missão. Eu sempre falo isso, eu falo assim, a primeira pessoa que eu sirvo aqui na terra chama pastor Douglas. Depois a igreja. Depois uma denominação. Porque se o pastor Douglas falar assim, ó, nós vamos tirar a placa Mevan, vamos colocar qualquer coisa, eu vou falar, eu estou contigo. Eu estou contigo, porque ele tem uma missão e eu estou debaixo da missão que ele carrega. Agora Cristo tem uma missão, um casamento. Ele está lá se preparando para esse casamento. Aí o Espírito Santo está debaixo da missão de Jesus. Vou preparar a tua noiva. Eu vou tirar os carrapichos, eu vou tirar a sujeira, eu vou limpar as vestes dela, para que o seu casamento aconteça. Então o Espírito Santo, ele caminha debaixo de uma missão. Foi dada a ele uma missão. Ok? Amém? A Bíblia vai dizer assim, ó, que a mãe de Samuel, quando entrega Samuel no templo, de ano em ano, ela visitava Samuel. E a Bíblia diz que ela levava o que para ele? Uma túnica. Então ela chega para Samuel, Samuel cresceu, eu deixo a túnica. Samuel não cresceu, eu levo a túnica embora. Quem fazia isso? Diga, a mãe. Então quem é capacitado para te entregar uma túnica nova? Diga, Espírito Santo. O Espírito Santo é alguém que todo dia te capacita a elevar um novo nível. E às vezes você busca, Deus, eu quero mais, eu quero... Existe até uma inconformidade dentro de mim, irmãos, com algumas músicas, porque a gente fala muito, Deus nos usa. Irmãos, o maior desejo de Deus é te usar. Não precisa você falar. Envia-me, Senhor. Cara, é só você ir. Já tem o ID de Deus. Só que muitas vezes eu é que não estou preparado para ser usado. Quem avalia isso? Diga, Espírito Santo. Segunda característica aqui, administração.
Irmãos, todo o norte que nós liberamos nas primícias, a gente ora para isso. A equipe de intercessão ora, a gente passa um ano orando, já meio pensando, cara, as primícias 2026, vai ser isso, vai ser isso, vai ser isso. E cada pregador começa, né, pastor Wellington, vai queimando uma ideia, vai uma inconformidade. Ah, cara, é isso que Deus quer falar? E a gente nem sabe que vai pregar, irmãos. Eu descobri semana passada que eu ia ministrar. E há 2 dias que eu seria hoje. Por quê? Porque tudo é pelo Espírito Santo. A mãe, ela tem a capacidade de administrar. É a mãe que traz todo o conserto dentro do lar. Por isso que a gente até brinca assim, ó, se você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, ouça a voz da sua esposa. Porque a esposa, em determinados momentos, o homem está agitado, ele está confuso. Cara, como que eu faço? Aí a esposa fala, calma, respira, é assim, nós vamos trabalhar assim. Você fala, uai, era fácil assim? O Espírito Santo estava te falando, mas você não estava ouvindo. Porque isso é característica de mãe. Mãe administra os filhos. Você já viu que dentro de casa, o homem, ele fica doente, ele para tudo. Ele encosta lá e acabou. Mas se a mãe está doente, irmãos, acabou. A mãe vai fazer comida, ela vai arrumar os filhos para a escola, ela vai enviar os filhos, vai tomar remédio. E se sobrar um tempo, ela deita. Porque é da mãe. São comportamentos de Deus colocados na mãe. Então o Espírito Santo também trabalha dessa forma, administrando, organizando. Deus, o que é a tua vontade para nós nesse ano? Deus, qual a tua vontade para a minha vida? Qual a direção que o Senhor tem para as minhas finanças, para o meu casamento, para os meus filhos? É o Espírito Santo que te conduz. Então, a partir de hoje, o que eu quero te estimular? A conhecer essa ferramenta que está contigo todos os dias, que está dentro de você. Espírito Santo, me ensina o caminho. Espírito Santo, me mostra para onde eu vou. Espírito Santo, por que eu estou ainda vivendo dessa forma? Por que isso não aconteceu? Por que meu casamento está assim? É o Espírito Santo. Aleluia. Terceiro ponto, afeto. Gálatas 5:22 vai falar sobre o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Afeto é o contato da mãe, que beija, que traz para perto. Vocês já repararam que o pai briga, o pai chama atenção e a criança corre para onde? Para a mãe, o abraço da mãe. Agora, se essa pessoa não teve uma mãe, como que faz? Corre para ninguém. Não é isso? Então, no afeto, são todo sentimento que é transferido por uma criança. Uma criança que não recebeu um afeto, ela vai ter dificuldade de relacionamento. Não consegue falar eu te amo, não consegue dar um abraço. É mal educado, é sem educação. E esses são comportamentos do Espírito Santo. Ele nos enche de amor, de alegria, de longanimidade, benignidade, fé, mansidão. O afeto. Outra característica de mãe, vínculo. Porque o pai trabalha, mas a criança fica o dia inteiro com a mãe, ou pelo menos deveria. Passa o dia inteiro com a mãe, acorda com a mãe. O Henrique e a Camila, eles brigam o dia inteiro. É o dia inteiro eles brigando. Não faz isso, vem pra cá. É mãe que gera isso. Então libera a criança para ter relacionamento fora. Então, no afeto, o Espírito Santo nos enche. No vínculo, nós liberamos aquilo que nós estamos cheios. Aí eu aprendo a amar, a ser manso, a ter fé, a te dar um abraço, a te suportar em amor. Porque eu estou cheio do afeto do Espírito Santo. Outra característica, organização. Irmãos, desordem não vem de Deus. Pessoas que não teve mãe tem dificuldade de organização, a casa toda uma bagunça. Você vai na casa, a pia está uma bagunça, não arruma o quarto, toda suja.
dificuldade que teve com mãe, porque é mãe que ensina. Arruma sua cama, pega a cueca e vai pôr no cesto sujo. É a mãe que põe ordem na casa. Eu lembro que na minha infância minha mãe pegava minhas roupas, tudo, minha e do meu irmão, jogava lá de fora lá. Vocês vai lá pegar e vai guardar dentro do guarda-roupa agora. Tudo sujo, aquela bagunça. É mãe que instrui isso. Então o Espírito Santo também, ele traz ordem dentro de nós. Confusão. Espírito Santo, eu estou no meu trabalho, mas estou em... Que confusão que eu tenho vivido. O que o Senhor quer com isso? Espírito Santo, eu estou dentro do ministério aqui, eu não estou discernindo isso, tem alguma confusão aqui. O que é que o Senhor está dizendo com isso? Irmão, se existem desordem, o Espírito Santo não está. Porque tudo que o Espírito Santo toca é para trazer ordem. Por isso que eu sempre digo que se você é um cristão, se você está dentro da casa de Deus e na tua vida tem desordem, então talvez de fato você não conheceu Cristo. Talvez de fato você não entendeu que o Espírito Santo está ali para te transformar e alinhar a tua vida. Essa é a ação do Espírito Santo. Para Ele preparar uma noiva, para Ele preparar uma igreja, Ele tem que trazer em ordem. A confusão que há dentro de nós, Ele tem que trazer ordem. Então, irmãos, eu não respondo nada de urgência. Cara, tem uma proposta aqui para você, mas você tem que falar isso hoje. Eu falo, não, pronto. Não, mas é muito dinheiro, é uma vantagem boa, é isso, é aquilo. Não, se eu não tiver tempo de consultar o Espírito Santo e ouvir de Deus em paz, não, então é não. Mesmo que a proposta pareça ser boa. Porque tudo que é de Deus tem paz. Tudo que há de Deus tem ordem. Aleluia. Você está orando em línguas aí? Às vezes vai prestando, conectando a mensagem, né? Vai esquecendo. Eu sempre falo isso para o pastor Douglas, né? Às vezes ele fala assim, vocês estão com uma carinha triste. Não é que nós está triste, é porque nós está tão fixado na mensagem que esquece de dar um glória a Deus. Aleluia. Amém. E o sétimo aqui, ó, o Consolador. A Bíblia diz que é Ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Você já viu que, pelo menos numa casa funcional, deveria ser assim. A gente trabalha dessa forma lá em casa, pelo menos tentamos. Se o Henrique faz algo de errado, a Camila fala, não resolve, fala e não resolve. Aí eu chego do serviço, ela fala, ó, o Henrique isso. Aí ele já treme. Aí eu vou resolver com ele. E aí depois que eu resolvo, ele começa a chorar, e aí ele tem que vir para a mãe. Aí a mãe fala assim, deixa eu te falar, por que o seu pai fez isso? Olha o Consolador aí, ó. Olha o Consolador convencendo, você fez errado. Eu tinha te falado para não fazer. Eu falei para você, para. Consolador é aquele que em meio à desordem, você pecou, você errou, aí o Espírito Santo te traz para perto e fala, vem para cá, senta aqui comigo. Agora a pergunta é, se você teve um problema com mãe e não entende esse lugar de consolo que a mãe traz, você não vai conseguir ir para o Espírito Santo. Aí você vai viver uma desordem. Aí primeira coisa que faz, eu pequei, não vou para a igreja mais. Eu não quero voltar para esse lugar de acusação, de culpa. Aí o Espírito Santo está lá, cara, vem para mim. Não, eu não quero o Espírito Santo. Eu não quero saber disso. Porque é o Espírito Santo quem nos consola. Determinada circunstância, até nós depois de adulto, irmãos, não tem nada comparado a um abraço de uma mãe. O abraço de um pai é firme, mas quando você quer chorar, você deita no colo de uma mãe. Você quer um abraço de uma mãe, porque essa é a ação do Espírito Santo. Ele é o nosso consolador. Na perda de um ente querido, quando você perde um relacionamento,
Quando você fica desempregado, cara, você quer um abraço da mãe. Você quer um abraço da mãe. O pai, ele é racional, ele fala, não, beleza, vai dar certo, nós vamos trabalhar assim, tal. Mas a mãe fala, não, vai dar certo sim, mas vem cá. A mãe sempre traz para perto. Essa é a ação do Espírito Santo. O pai dá destino, a mãe traz para dentro. Então, se o filho machuca, ele corre para a mãe. Ele pode até ver o pai, abraçar o pai, isso é bom. Mas o que o pai fala? Engole o choro, rapaz, você é homem, para com isso. E a mãe fala, para com isso, vem cá na mamãe, não é assim não. Não é assim? Porque é característica da mãe o consolo. E o Espírito Santo trabalha dessa forma. O 8º, descanso. Ansiedade, depressão, angústia, desespero. Cara, o descanso é nele. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Acharei descanso para vossas almas. Cara, isso é tremendo. Descanso, descanso, descanso. O Espírito Santo, ele libera para nós descanso. Em meio à aflição, ora em línguas. Em meio à ansiedade, ora em línguas. Na depressão, ora em línguas. Nele nós encontramos um lugar de descanso. Aleluia. Conselheiro. Ele nos direciona naquilo que precisamos segundo a vontade de Deus. Cara, eu não sei qual é a vontade de Deus para determinada situação. Se eu devo entrar nesse relacionamento, se eu devo entrar nesse emprego. Espírito Santo, qual é a tua vontade? Aí o Espírito Santo, que conhece o coração de Deus, ele revela ao seu coração qual é a vontade. O Espírito Santo tem como característica conselheiro. Nós lemos lá atrás, né? E ele vos fará lembrar as minhas palavras. Espírito Santo, o que eu faço com isso? A palavra de Deus diz assim, assim, assim. É o Espírito Santo. E por último, ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso intercessor. Nós não sabemos orar, nós somos egoístas. Não sei se na sua casa funcionou assim, mas na minha é mais ou menos isso. Eu precisava de alguma coisa, eu tinha dificuldade de pedir para o meu pai. Aí o que eu fazia? Pedir para minha mãe. Aí a minha mãe falava com meu pai. Ela fazia o papel da intercessora. Cara, se eu for falar com meu pai vai falar que não. Mas se eu pedir para minha mãe, aí muda a história, porque a mãe tem um jeito de pedir para o pai que a gente não tem. E às vezes a gente dá um de durão, né? Às vezes eu falo não para o Henrique, aí vem a Camila e fala, Marcelo, tudo bem, pode liberar, né? Para a gente não perder a autoridade da situação. Mas é a mãe que está ali conquistando. Então essa é a ação do Espírito Santo, nosso intercessor. É Ele que sabe de fato o que precisamos. Por isso que Ele nos dá uma ferramenta, que é a oração em línguas. Porque a oração em línguas, ela funciona o seguinte: eu falo nada, praticamente nada com nada, porque eu não entendo o que eu estou falando. Só que a Bíblia diz que de fato eu oro. Eu estou orando de verdade. Só que diz que enquanto eu estou falando, e a aflição é em mim, e a resposta que eu preciso dar, e o consolo que eu preciso, o Espírito Santo está fazendo uma conexão com o Pai. Visita Ele, é isso que Ele precisa. É dessa forma, é da tua vontade. Aí o Espírito Santo começa a liberar. E por que o Espírito Santo tem queimado isso no meu coração? Eu falava isso com o Beto. Eu não sou um cara de pregação. Eu sou um cara de impartir o que eu estou vivendo. Então eu estou falando com você aquilo que o Espírito Santo está ministrando comigo. Ok? Porque ano passado eu ministrei sobre quem você diz que eu sou. Quem lembra? Jesus fala assim para os discípulos: o que eles dizem que eu sou eles lá fora? Uns dizem que o Senhor é encarnação de Elias, outro diz que o Senhor é isso, um profeta, blá, 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 blá.
Aí Jesus fala, não, tudo bem, eles não caminham comigo, é justificável que eles pensam isso. Mas vocês estão comigo todos os dias. Vocês deitam comigo, acordam comigo. Quem vocês dizem que eu sou? Aí os discípulos coçam a cabeça, é mesmo? Em quem que Jesus é? E Jesus fez essa pergunta para mim. Porque eu prego muito sobre paternidade, faço aconselhamentos e a gente fala, cara, o seu problema está com paternidade, você precisa trabalhar isso, isso e isso. Aí eu falo, Jesus é assim, a paternidade de Deus funciona dessa forma. Aí o Espírito Santo falou assim comigo, mas e você, quem diz que eu sou? Aí eu descobri, irmãos, que eu cocei a cabeça e falei, caraca, eu sei quem Jesus é segundo aquilo que falam. Mas talvez eu não conheça Jesus. Eu aprendi a ir para o culto e cantar a música que cantam, e ouvir o pastor pregando, e entregar o recurso, e sem conhecer Jesus. Essa foi a minha mensagem do ano passado. E aí o Espírito Santo falou, e agora, quem é o Espírito Santo? Quem eu sou com você? Quem é o Espírito Santo? Porque quem me revela a paternidade de Deus é Cristo, mas quem me leva a conhecer Cristo é o Espírito Santo. E se eu não entender a ação do Espírito Santo, como chegarei a Jesus? E como entenderei quem é Deus? Sem relacionamento com o Espírito Santo, nada muda. Posso vir de culto em culto, de templo em templo, posso fazer jejum, posso ler toda a Bíblia, sem o Espírito Santo, não passa de um saquetel vazio. Não passa de apenas sopro. E o Espírito Santo está nesses dias preparando uma igreja para a volta do Cristo. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem, vem, 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 vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Existe um clamor no coração de Deus, os tempos se abreviam. Não é tempo mais de ficar parado. Você que é um remanescente, os céus clamam. Os céus clamam. Existe uma glória dentro de você, existe o Espírito dentro de você, existe o reino dentro de você. Coloca para fora isso. Traga para fora para esses dias. Aprenda a gerar um nível de relacionamento e de intimidade com o Espírito Santo. Aprenda a comunicar. Espírito Santo, é você quem está comigo todos os dias. E como eu disse, não tem problema você falar, Senhor Jesus, Deus Pai, não, está tudo certo. Mas é Ele, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito. Olha a seriedade. Quem é que está contigo todos os dias, irmãos? Quem te convence do pecado, do juízo, da justiça? Se você não tem o Espírito Santo, você pecou contra Ele, como será salvo? Se a condição para a salvação, para entrar no reino, é batizai e recebei o Espírito. Vou ler um texto contigo. 1 Coríntios 14 diz, pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Atos 19, 5. Paulo impôs as mãos sobre os homens, e eles receberam o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, e a profetizar. Para muitos, orar em línguas é uma... Cara, que loucura que é essa? Que isso que eles estão falando? É isso mesmo, é uma loucura. E o que acontece quando eu oro em línguas? O que está dentro de mim? O que eu sinto? Eu não sinto nada. Eu apenas falo em línguas. E o meu coração fala. A oração em línguas é uma das evidências do batismo no Espírito Santo. Marcelo, mas se eu não orar em línguas, quer dizer que eu não tenho o Espírito Santo? Não tem nada a ver. Você pode carregar o Espírito Santo, manifestar o fruto do Espírito, e talvez nunca falar em línguas. Conheço muita gente assim, que são homens de Deus.
Só que orar em línguas é uma ferramenta que Deus te deu. Eu tenho certeza que quem ora em línguas vão viver experiências com o Espírito Santo, que aquele que não ora, não vive. Agora, como que eu vou orar em línguas? Você começa dessa forma: Santo, 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 Santo. Glórias, 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 glórias. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Aí a presença vem. Aí você já ouviu alguém orar em línguas? Quem já ouviu? Levanta a mão aí. Todo mundo aqui ouviu, irmãos. Aí você fala: cara, ele ora em línguas assim. Aí você começa também. Aí começa a vir um fogo queimar dentro de você. Cara, mas não tem que vir um arrepio e eu perder o controle de mim? Não, não. A Bíblia diz que o nosso culto ele é racional. Se você ficar inconsciente e perder o controle, opa, vamos te levar para a salinha. Você está endemoniado. Porque é Satanás que rouba a mente. Ok? O nosso culto é racional. A prova disso que o pastor Douglas fala assim: amém, igreja, glória a Deus. Aí o cara quieta, né? Parou, vamos embora para casa. Porque o Espírito está sujeito ao profeta. Enquanto você deixar, o Espírito Santo vai vir. E aí você vai começar a orar em línguas. Começar a orar em línguas, começar a orar em línguas. E vai passar 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Agora você começa a ouvir de Deus aquilo que quem não ora não ouve. Aí você começa a falar em línguas, a falar em línguas. E aquele desespero que eu tenho: cara, eu preciso pagar uma conta amanhã. Só que eu não vou pedir para Deus, não. Não vou pedir, não vou falar nada para Deus. Eu vou apenas orar em línguas. Aí o Espírito Santo está providenciando tudo. Aí você chega na igreja, o irmão te dá uma oferta. Aí alguém bate na porta da sua casa e fala: Deus mandou te entregar isso. Aí você começa a falar em línguas, 1 hora, 2 horas, 3 horas. E aí você está na fila do banco e Deus fala assim: tá vendo esse rapaz aí? Diga assim para ele. E aí você está orando em línguas, falando em línguas no seu trabalho, dirigindo no carro. E você vê alguém enfermo. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Sabe por que nesses dias não existe mais os verdadeiros? Porque o falso se evidenciou. Então, nós damos muito mais crédito para as mentiras do que para a palavra de Deus. Porque nós não vemos mais os sinais como antigamente. Existem. O pastor Arnaldo pregou ontem aqui, só falando sobre eles. A cura da pastora Virgínia, da pastora Karine. O Senhor ainda faz. Só que Deus faz com poucos. Deus quer fazer com todos. E qual é o caminho? Começa a falar em línguas. Começa a criar um nível, um ambiente de intimidade com o Espírito Santo. Quem me entendeu? Vamos orar? Fique de pé no seu lugar.